Antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aqui e compartilhe esse conteúdo para ajudar na divulgação do canal. Bora pro vídeo? Oi gente, tudo bem? Novamente eu estou sem o tripé. Quem tem criança pequena sabe como que é, então tô tentando arrumar um local com um pouco mais de luminosidade para conseguir gravar e que eu consiga ficar um pouco mais estável para poder gravar para vocês e conversar com vocês. Como eu tô na parte de fora, então vai ter muito mais barulho, né? Aqui é a parte de trás da minha casa, então tem muito mais barulho externo, é um pouco mais complicado para conseguir vir falar, mas eu vou tentar falar com vocês, trazer os conteúdos conforme for aparecendo os temas para mim conseguir vir aqui e gravar com vocês, tá bom? Bem, eu vou começar hoje fazendo realmente um desabafo com vocês referente a algumas questões que eu queria falar com vocês. No último vídeo que eu trouxe aqui, eu falei referente ao meu trabalho. Falei que eu tinha saído do trabalho que eu estava fazendo com o Danilo, a gente estava fazendo entregas. E a gente tinha parado de fazer as entregas para conseguir um trabalho fixo, né? Para ter um registro e conseguir, né, ter uma maior estabilidade para ter as nossas coisas, né? Pagar as nossas contas e tudo mais que precisa ser feito. O Danilo, ele está trabalhando, só que foram vários acontecimentos, várias coisas acontecendo e que eu precisei sair da empresa. E aí eu vou falar um pouco a respeito sobre os acontecimentos e o que levou a gente chegar nesse ponto, né? No caso, eu chegar nesse ponto, porque foi uma decisão bem difícil para mim, principalmente porque eu sei o quanto a gente precisa que eu esteja trabalhando. Meu vizinho resolveu agora batucar. Principalmente porque agora eu sei o quanto que eu preciso, né, ajudar na parte financeira para que a gente volte a colocar as coisas nos trilhos, né, volte a ter a nossa estabilidade. Porque tá uma bagunça e com criança pequena a gente sabe, tem muitos gastos, criança não para de crescer, não para de se alimentar, as coisas que vão acontecendo no meio do caminho, as enfermidades que vão surgindo, e isso acaba que, de certo modo, afetando, né, a parte financeira principalmente. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é referente à mudança de nome do canal. Eu decidi fazer a alteração novamente do nome do canal por algumas questões. A primeira questão é que meus pets não aparecem aqui, a verdade é essa. Desde que eu voltei para cá, para Barueri, os meus pets estão ficando na casa da minha sogra, do meu sogro. Então, eles não estão aqui porque a gente precisa mexer na casa. E pra mim ficou meio que inviável deixá-los aqui, né? Obviamente a gente ainda não começou a fazer, a mexer, né? A fazer a obra na casa. Mas mesmo que não foi feita, a gente não iniciou as obras, a gente preferiu deixá-los lá para eles ir adaptando, pra gente conseguir mexer no que for necessário fazer aqui. Então, assim, pra mim, como eles não aparecem, pra mim ficou meio estranho essa questão de deixar o nome da forma que estava. E eu queria colocar o nome do canal de uma forma que refletisse um pouco mais sobre o que eu quero falar, sobre quais os temas que eu quero trazer aqui pra vocês, sobre quem eu sou realmente. E aí eu fiz a alteração. Agora o canal ele vai passar a se chamar Almas de Mãe, Luz e Laços, porque vai transmitir a essência do que eu quero trazer aqui para vocês. Eu vou trazer temas um pouco mais espirituais. Eu acho que eu preciso falar a respeito um pouco mais dessa parte. Eu sinto que se eu tenho esse espaço aqui, eu preciso utilizar da melhor forma possível. E falar sobre o Criador é a melhor coisa que a gente pode fazer no mundo, na nossa existência. Então, né, eu achei relevante e super importante mudar o nome do canal. Por que Alma de Mãe? Primeiro porque eu me identifico como uma mãe desde sempre. Então, por esse motivo, esse nome. E a questão dos laços, a questão da luz é referente realmente a todo o geral,
família, sobre a espiritualidade, sobre a questão de toda essa parte que eu já venho trazendo aqui para vocês. Foi uma breve resumida, lógico que tem um tema um pouco mais profundo. Eu deixei na própria descrição do canal, eu deixei um pouco mais do que eu quero trazer aqui para vocês. Mas daqui para frente vai ser basicamente isso. Eu não vou deixar de criar os outros conteúdos conforme eu já venho trazendo. Eu gosto de gravar conteúdos fazendo as coisas do dia a dia, falando um pouco mais sobre a nossa família, os nossos filhos, nosso relacionamento, minha saúde mental. Então, ela ainda vai continuar basicamente o que é. A única diferença realmente é que eu vou tocar em temas um pouco mais profundos, porque eu acho extremamente importante a gente abordar esses temas, tanto para a questão de conversar, né, ter uma conversa, um diálogo entre nós aqui, também como para nos aprofundar no conhecimento. Quando a gente tem um pouco de conhecimento, não importa se ele é pequeno para você, mas quando a gente transmite esse conhecimento, a gente passa para frente, pode ser que seja válido, super válido para outra pessoa, né? Aquele conhecimento que você tem, para você pode não ter sido muito útil, ou pode ser que para você seja bobo, mas para uma outra pessoa ele esteja valendo ouro. Então, por esse motivo mesmo que eu quero me aprofundar em alguns temas, principalmente nessa área, né, mais mental, espiritual, para que a gente cresça, né, juntos. Eu transmito para vocês a questão de tudo que eu tenho de conhecimento e aí a gente faça uma troca, né, de conhecimento também aqui, porque aqui nos comentários vocês estão também abertos, tem a comunidade. A comunidade eu vou também deixar. Vou mudar lá o status da comunidade para deixarem aberto, para que vocês consigam também postar lá os conteúdos que vocês queiram. Obviamente que eles todos vão ser analisados, mas vai estar lá em aberto para que vocês façam os seus posts lá. Ignorem os barulhos, aqui a parte de fora não tá bem barulhento, tá bem complicado, mas eu vou tentar conversar com vocês, né, trazer o que eu quero falar. Esse vídeo ele vai ser um desabafo. Eu quis falar primeiro, referente à primeira questão do nome, por conta da alteração que eu vou fazer aqui. Então, vai ser um vídeo um pouco mais de coração aberto mesmo, para conseguir falar um pouco com vocês referente a um todo que está acontecendo. Eu fiquei um certo tempo sem postar nenhum conteúdo aqui, justamente por todos os acontecimentos que foram vindo, né, durante esse decorrer dos dias. E para mim foi bem complicado para conseguir parar e gravar. Eu estava trabalhando recentemente, eu já tinha falado isso, que a gente começou a trabalhar registrado como CLT. A princípio, algo muito bom, empresa boa, produto bom. E eu estava trabalhando de segunda a sexta-feira. Assim, aparentemente tudo maravilhoso. Só que, como a gente sabe, nem tudo que vale para um vale para outro, né? E assim, apesar de ser algo que eu gostaria muito, que eu queria muito, que eu desejava muito, não estava assim enquadrando legal. A começar do trânsito, aonde eu estava trabalhando, porque antes eu era home office. Então, para mim era muito mais viável estar em casa, cuidando dos meus filhos. E aí começou pelo trânsito ser um problema, porque era 1 hora de trânsito para ir, 1 hora de trânsito para voltar, sendo que aqui é uns 30 minutos no máximo da minha casa, onde eu tinha que trabalhar. E eu passava por muito tempo fora de casa, sem conseguir realmente dar atenção aos meus filhos. E aí, assim, apesar de ser um trabalho de segunda a sexta-feira, a remuneração também não era das melhores. Mas mesmo assim, não era tanto isso que estava pesando para mim. Não foi isso que pesou, ao meu ver. O Danilo, ele continua trabalhando, ele está registrado, ele está trabalhando. E assim, eu acabei optando por sair da empresa. Foi uma decisão extremamente difícil, porque a nossa vida financeira está uma bagunça, está uma desordem total. E não foi uma coisa que eu decidi da noite pro dia, não foi tipo, eu preciso fazer, não. Foi uma coisa que eu fui relutando muito, eu passei por muitos dias lutando contra essa decisão, porque ia afetar um todo, né? Ia afetar a nossa vida financeira, os nossos filhos,
ia afetar absolutamente tudo. E aí, eu vou falar resumidamente de como que foi do modo geral. Eu comecei a trabalhar e eu vi que o produto era um produto difícil, mas até aí eu estava aceitando bem o processo, estava aprendendo. Daí eu comecei a reparar dentro da própria empresa que a cobrança ela era feita assim como os mais velhos que estavam lá, a gente era cobrada da mesma forma. E é uma coisa que fica que meio que desigual isso, né? Como que você vai participar de algum processo, por exemplo, para você crescer dentro da empresa, sendo que as mesmas medidas que é feita para aquele que já está há um bom tempo é feita para a medida para quem acabou de entrar na empresa. Então, assim, já começava nesse ponto. Eu estava me sentindo bem desanimada sobre isso, porque a gente está dentro da curva de aprendizado, dentro dos 3 meses para aprender referente ao produto, aprender a como lidar ali com as novas regras e tudo mais, porque é algo novo pra gente. Então isso foi para mim um ponto que me desanimou bastante. Logo que eu entrei, eu achei que iria ser um pouco diferente, eu acreditei que ia ser diferente, e aí depois foi acontecendo isso. De eu ver que a gente era a mesma medida que era para um era para outro, e isso acabava ficando muito desigual, porque a gente nunca ia conseguir alcançar o objetivo referente à comparação aos mais velhos que já estavam lá. E aí, entra em outras questões também. Eu lutei, eu fiz de tudo para não ter nenhuma falta, nenhum atraso, nada, para tentar estar, sabe, equilibrada, não atrapalhar a empresa, não atrapalhar sobre os meus ganhos também, que eu sei que interferem diretamente a mim e a minha família. Então eu fiz de tudo para não me atrasar, fiz de tudo para estar tudo certo, mas isso estava me adoecendo demais. Eu comecei a ficar com infecção de urina. Depois de um tempo eu comecei a ficar gripada. Então assim, foram várias coisas que foram acarretando uma atrás da outra. E aí eu fiquei muito ruim, eu tive que me afastar por conta da infecção, porque ela estava subindo, a minha infecção estava subindo e estava ficando muito forte. Eu tive que me afastar um dia porque eu estava com muita dor. E aí já afetou o meu desempenho. E aí os outros fatores também foram agravando, né, a questão das monitorias, de tudo que a gente faz dentro da empresa para ter um bom desempenho e conseguir depois crescer dentro da empresa. E aí depois, um tempo depois eu comecei a ficar muito ruim de gripe. Só que o que me pesou mais eu acho que foram os meus filhos estarem doentes. Eles muito doentinhos, sabe? Começaram a ficar com gripe, começaram a ficar chatinhos. E aí, fora o fato deles estarem gripados, eu comecei a notar uma carência muito grande nos meus filhos. E aí foi onde mais pegou pra mim. Porque assim, por mais que eles estavam doentes, a gente estava tentando lidar com a situação e levar, né, de certo modo, levar essa situação, tentar nos adaptar a essa situação para que eu não saísse do trabalho, para que não atrapalhasse, para que a gente conseguisse, né, melhorar a nossa situação, já que estamos passando por várias coisas. Mas o fato da carência, e eu comecei a ver isso com uma nitidez muito grande, referente tanto ao Samuel quanto a Helena, estava com bastante carência. Obviamente, os filhos mais velhos também, mas eu estou me referindo mais aos menores porque são os que não compreendem muito bem as coisas. Então eu acabei que vendo essa situação e aquilo estava doendo muito em mim. Porque eu sempre cuidei dos meus filhos, eu sempre estive aqui para conseguir, sabe, ajudar eles naqueles momentos que eles precisavam, dar colo quando precisa, estar aqui para eles. E não estar aqui para eles e realmente ver essa situação, notar o quanto estava sendo complicado para eles, estava começando a me deixar muito mal. E aí começou a afetar diretamente o meu psicológico. E aí com isso, o meu psicológico mal, eu já não conseguia mais ir sair de casa pensando que eu tinha que trabalhar. E aí começa a afetar todo outras questões, não é? Já aí juntou o fato de saúde, tanto meu quanto das crianças, porque eu ainda estou melhorando. Eu estava medicando até pouco tempo, porque eu estava muito mal.
Mas tanto a questão de saúde, também quanto a questão dos meus filhos, então foram vários fatores, né? E o fato também de ter ficado bem desanimada dentro da empresa, porque como eu falei, lá os parâmetros eles não eram divididos da forma correta que deveria ser, pelo menos no nosso entendimento, né, que deveria ser, e acabava afetando diretamente o nosso crescer dentro da empresa. E por conta disso eu acabei que não querendo mais estar ali e optei por voltar, ficar dentro de casa. Obviamente que eu preciso trabalhar, obviamente que eu vou precisar eu trabalhar, que eu vou precisar ter uma remuneração. Só que nesse primeiro momento eu optei por voltar para dentro de casa, vou continuar procurando trabalho para home office e vou desempenhar as minhas outras funções. Eu vou voltar a gravar, como eu falei. Obviamente que eu não sou remunerada pelo YouTube até o presente momento. Isso vai depender mesmo dos inscritos aqui do canal para mim conseguir melhorar essa questão. E eu vou voltar a fazer outras coisas. Eu pretendo colocar a loja para funcionar. Eu ainda não sei como que vai ser, mas eu estou trabalhando num projeto referente a essa questão e vou fazer tudo o que eu consigo, que estiver ao meu alcance para estar perto dos meus filhos, porque como eu falei, esse sempre foi o meu foco, sempre ser a mãe. Eu não me importo de ser dona de casa, de estar em casa, de cuidar de casa, é algo que eu sempre gostei de fazer, nunca me foi, sabe, não foi um mal para mim. A única coisa que eu sempre detestei referente a estar em casa não ter como ajudar na remuneração da casa mesmo, porque a gente quer as coisas e acaba não conseguindo, porque tem que priorizar outras coisas. Mas é isso. Então, atualmente eu estou em casa, como eu falei, eu estou cuidando das crianças. Vou vir trazer mais conteúdos, trazer mais coisas aqui para vocês e atualizar um pouco sobre várias outras coisas. Tem alguns temas que eu quero trazer para vocês que eu fiquei enrolando de trazer, justamente porque aconteceram várias coisas, eu estava extremamente desanimada. Aí juntou que também que quebrou o tripé. Eu não tinha tempo, eu trabalhava o dia todo, final de semana era para arrumar casa. Por mais que as meninas acabam ajudando, acaba que sobrando muita coisa para fazer também. Então foram vários fatores que acabou afetando diretamente nessa questão de poder vir trazer conteúdos aqui também, né? Porque para mim ficou meio que inviável eu poder gravar conteúdo e fazer as minhas coisas, porque eu preciso parar para conseguir fazer isso, né? Ainda mais que eu tô só com esse microfone aqui. Esse microfone, como ele é conectado diretamente no celular, acaba sendo ruim. Eu quero aquele outro um pouco melhor para a gente conseguir andar e fazer as coisas enquanto eu vou conversando com vocês. E eu preciso de um tripé novo também, né? Que nem eu falei. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curta esse conteúdo, compartilhe para ajudar na divulgação deste canal, tá bom? Se inscreva no canal caso não for inscrito. Deixe aqui nos comentários o que vocês têm achado sobre o conteúdo e qual a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!